Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje me fora solicitado para fazer uma análise crítica acerca do texto chamado Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Texto de Antônio Nova. E o objetivo aqui desse vídeo é que possamos fazer uma análise sobre a ideia de que ser docente é uma vocação ou é uma formação. E ainda falar um pouquinho aqui sobre algumas características essenciais à profissão de professor. Pois bem, a docência é uma formação ou uma vocação? Segundo Nova, que é o autor aí que está sendo utilizado de referência para essa análise crítica, pensar na docência meramente como uma vocação é prejudicial, porque isso abre uma brecha para que o mérito da profissão seja deturpado pelo poder público. Uma vez que aquela concepção de que a pessoa nasceu para ser professor e ela é professora por amor, faz com que, de certa forma, a profissionalização da profissão fique para segundo plano. Até porque, naquela concepção de que o professor não precisa de um salário bom porque ele trabalha por amor. O professor não precisa ser capacitado porque ele tem a vocação para ser professor. E, na verdade, a gente vê que não é nem por aí. O professor, ele precisa, sim, de uma formação séria. O professor, ele precisa, sim, de uma análise criteriosa, de uma análise crítica para que a sua formação seja, de fato, efetiva. A formação de professor é um problema político e não apenas técnico-institucional. E deve ter como matriz a formação para uma profissão, assim como qualquer outra profissão. Ainda dando continuidade a essa análise crítica, o segundo tópico visa destacar: é possível definir algumas características essenciais de um professor? Na verdade, durante a década de 90, fez-se uma grande discussão acerca das competências, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à execução das tarefas de professor. Entretanto, com o passar do tempo, os autores sobre o tema começaram a trazer tantas competências, mas tantos elementos para esse conceito, que se tornou praticamente impossível pessoas ter tantas capacidades assim para executar uma profissão. Então, qual que é a concepção e a análise que o autor do artigo ele preconiza? Que, na verdade, existe um conjunto de características necessárias sim para que o professor possa executar suas funções. Mas não é possível a gente estabelecer isso de uma maneira objetiva. Porque se a gente fizer uma análise, pensemos na profissão de um administrador de empresas. Ele faz uma faculdade, se torna um administrador de empresas e adquire conhecimento para ser um administrador de empresas. Já quando a gente fala na concepção docente, um professor de administração é totalmente diferente. Que além daquele conhecimento teórico e prático, ele precisa ter aí a didática suficiente para fazer com que esse conhecimento seja transpassado para outras pessoas. Para finalizar, uma sugestão para o fortalecimento da prática docente na atual conjuntura da educação brasileira seria a concepção de uma convergência entre a vocação da pessoa que tem a vontade de ser professor e de certa forma tem habilidades para isso, e a necessidade constante de aperfeiçoamento, porque uma vez que eu tenho pessoas que queiram trabalhar na área, é necessário que haja um sentido de capacitação constante, uma profissionalização constante para que a profissão ela seja valorizada, assim como qualquer profissão. Toda profissão não exige uma capacitação constante, o professor também exige uma capacitação constante e exige um interesse público por trás disso, um interesse da sociedade para que essa profissão possa ser difundida com mais respeito e, é claro, que essa profissão ela possa progredir da maneira mais estruturada e prática possível. Pois bem, a ideia do vídeo era essa, era fazer uma análise a respeito desse artigo, espero que tenha ficado claro, e no mais é isso. Tchau, tchau e até mais.